Fala aí pessoal, Sessão 7 na área, voltamos, eu sou o Felipe Gonçalves, esse é mais um bate-papo especial do quadro Que Nerd é Você. Como vocês bem sabem, a gente vem aqui bater um papo, se aprofundar nos gostos do convidado, conhecer mais das suas influências, e hoje eu tô aqui, não poderia voltar de qualquer forma, né? Não poderia estar mais bem acompanhado. Estou aqui com ele, acompanhado o professor José Rodrigues Mal Júnior, o Mal, né? Fundador e vocalista do Garotos Podres aí, desde 1982 à frente dessa banda, e o Mal tem um currículo invejável, né? O Mal leciona desde 88 e ele é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, especialista em Revolução Cubana e anti-imperialismo. Boa noite, Mal. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bom? Beleza. Um prazer aqui estar batendo papo com você e tal. E espero que os ouvintes, digamos assim, né? Se fosse rádio seria ouvinte, né? Sim. Mas, mas eu espero que todos gostem do nosso bate-papo É, informal. justamente. A ideia é bater papo, como eu gosto de explicar sempre no início das nossas conversas. O Que Nerd é Você, foi criado e idealizado pela Cal Alves, mandar um beijo para ela, inclusive, ela não está aqui, mas a ideia é justamente a gente desestereotipar o nerd, né? Saber os gostos, referências, enfim, o pessoal que acompanha já está acostumado. E como eu gosto de falar, Mal, eu gosto sempre de começar pelo começo. Eu gostaria de perguntar para você, eu já acompanhei muitas entrevistas suas, sei que você já teve uma bagagem de história na tua família, por influência de pais e tios, enfim, você era uma criança que gostava muito de estudar, e eu queria perguntar um pouco mais sobre a sua infância, justamente, seu tempo de escola, o que você gostava de ler, como que era? Bem, eu tive a oportunidade, na época de escola, né, de pegar aquele período em que a escola de boa qualidade era escola pública, era escola estadual. Eu lembro, por exemplo, que na época que eu estava na sexta série, tinha um colega de turma que foi transferido para uma escola particular, assim, meio escola de bacana, né? Certo. Daí o pessoal meio tirando sarro. Ah, foi para a escola particular, porque a escola particular era 3P, né? 3P é papai, pagou, passou, né? É. Porque até o começo da década de 1970, aqui em São Paulo, a escola de boa qualidade era a escola pública, né? Então, por exemplo, eu lembro quando eu estava na sexta série, eu tive um professor de língua portuguesa, que era o professor Moacir, que era o terror da escola, né? Para conseguir tirar nota com o cara era um absurdo. Mas se você lesse um livro, resumisse o livro, expusesse o livro oralmente para a classe, você ganharia meio ponto ou um ponto, dependendo do tamanho do livro. E eu lembro quando eu estava na sexta série, tinha 12 anos, todo bimestre eu lia pelo menos uns 2 livros e fazia todo esse processo, né? De ler, resumir, ir lá na frente da classe e contar a história do livro, né? Eu lembro, por exemplo, eu li grande parte dos clássicos da literatura infanto-juvenil, né, os romances de Júlio Verne, né? E também Volta ao Mundo em 80 Dias, é, não sei o quê, Mil Léguas Submarinas e tal, né? E um dos livros que eu li foi um clássico da literatura, que é Os Miseráveis, do Victor Hugo e tal. Então, isso com 12 anos de idade. Então, é bem interessante que eu tive essa oportunidade que grande parte da juventude de hoje não tem, né? Porque, infelizmente, a partir do final da ditadura militar, né, houve uma verdadeira sabotagem da escola pública, né? Se ampliou as vagas e o acesso à escola pública, mas, ao mesmo tempo, jogou-se a qualidade lá para baixo, né? Então, digamos assim,
eu ia na escola, por incrível que pareça, eu gostava de estudar, gostava de ir para a escola, né? Eu acho que era a principal atividade que eu fazia, era ir para a escola e tal. E eu tive essa oportunidade de ter acesso a, pelo menos, a alguns dos clássicos da literatura e ler com esse rigor, né? Que é ler, resumir, expor, né? Hoje em dia, eu acho que muito aluno de ensino médio, por exemplo, teria dificuldade de fazer o que eu fazia com 12 anos de idade, tipo pegar Os Miseráveis do Victor Hugo, ler, resumir e chegar na frente da classe e expor oralmente, né? Quer dizer, dar uma aula sobre o livro. Então, eu agradeço bastante os professores que eu tive e, principalmente, ter estudado nesse período, né? Eu acho que isso daí acho que influenciou bastante, né, a minha futura formação. E o que é mais interessante, como você lembrou, né? Eu, quando era pequeno, né, 8 anos, 9 anos, tal, tinha o tio do meu pai, né, que era casado com a irmã da minha avó. Esse tio do meu pai, ele nasceu no Brasil, era filho de espanhol, mas nasceu no Brasil. E era casado com a irmã da minha avó, que era galega. E sempre que esse tio do meu pai vinha em casa, ele ficava o dia inteiro conversando com meu pai. Mas quando eu falo dia inteiro, é dia inteiro mesmo. Aham. Acordar de manhã, tomar café, sentar na sala, ficar a manhã toda conversando, almoçar, a tarde inteira conversando, porque eu acho que ele reproduzia aquilo que ele fazia quando ele tinha barbearia em Santos, porque o cara na barbearia ficava o dia inteiro Sim, conversando, sim. né? E antigamente, barbearia era lugar onde se discutia o quê? Política, principalmente, né? Era um centro de discussão política. E esse tio do meu pai tinha uma barbearia em Santos, na década de 30, né? Na época que Santos era a cidade vermelha, né? Era a Moscouzinha brasileira, né? Sim. Aham. E que tinha, digamos assim, uma comunidade de imigrantes muito grande, imigrantes espanhóis, etc., né? Então, esse tio do meu pai, quando encontrava, ficava o dia inteiro conversando, principalmente da política da década de 30. E uma das bate-papos assim, mais recorrentes era sobre a Guerra Civil Espanhola. E eu ficava ouvindo essas histórias. E para mim foi muito importante porque eu eu tenho certeza que isso ajudou a desenvolver meu gosto pela história, Ah, com certeza. né? E era engraçado porque quando depois eu ia na escola e tinha aula de história, muitas das coisas que eu via, né, eu tinha ouvido falar em casa. Você entende? Eu lembrava das histórias, das conversas entre o tio do meu pai e meu pai. Guerra Civil Espanhola, eu cansei de ouvir tudo. Eu sabia, tipo, o 9 não, porque o cara tinha uma pistola que era um 9 milímetros, mas era maior o cartucho, era 9 milímetros largo. Então, aquela coisa assim, calibres que só existiam na Espanha, sabe? Então, eram umas coisas assim bem, bem interessantes, né? Aí você tinha, na verdade, em vez de ter a aula, você só tinha um reforço na escola de tudo que você já tinha aprendido em casa, na verdade, né? E assim, né? E da política também. Caramba. E o pessoal nessa época, assim, você por ser um jovem, né? Uma pessoa jovem que gostava muito de estudar, na sua época de escola, tinha outros colegas que também tinham essa vontade de aprender ou o pessoal pegava muito no seu pé? Não, olha, é o seguinte, na escola eu tinha um comportamento assim bastante, digamos assim, ativo, né? Porque normalmente quem gosta de estudar geralmente tem uma postura mais retraída. Eu não, era o cara que não conseguia ficar parado, estava sempre brincando, né? Contando piada, tal, não sei o quê. Mas eu acho que a grande questão é a seguinte: é que na minha geração, então havia, por exemplo, colegas que, em escola estadual, estudava todo tipo de aluno. O filhinho de papai ia estudar em escola estadual. Então, por exemplo, eu morava em Mauá,
eu fiz um antigo grupo escolar, que era o Iracema de Barros Bertolazzi, em Mauá, e o antigo ginásio no Viscondão. E dos colegas que eu tinha de classe, tinha desde o cara que era, sei lá, sobrinho do prefeito, né, até o cara que era pobre. Sim. E era uma coisa interessante que meio que igualava. Todo mundo usava o mesmo uniforme, né? Então, na minha época de primário, né, era calça azul e camisa branca. E depois, no antigo ginásio, era calça cinza e depois, acho que na oitava série, a gente começou a usar avental. Esse aluno, que muitas vezes era meio filhinho de papai, nem sempre ele era um bom aluno. Porque, de repente, o cara tinha como perspectiva, quando crescer, e tocar algum negócio do papai. Né? Quem mais assim talvez tivesse um pouco de interesse, né, em estudar era o pessoal meio que não era tão privilegiado, né, e que via na educação a possibilidade de você, digamos assim, se inserir no mercado de trabalho de uma maneira mais ou menos vantajosa, dependendo do sucesso nos estudos. Né? Então, é basicamente isso. Como o quadro fala sobre nerd, digamos assim, né? Sim, Eu sim. diria que eu não era um nerd típico. Ah, Né? perfeito. Que é aquele nerd retraído, tímido, não, muito pelo contrário. Você Era não era, você não era o nerd estereotipado, aquele, como você falou, tá no imaginário um estereótipo, né? De nerd que você falou, tímido e tal, óculos fundo de garrafa, aquele negócio. Não, você já era uma pessoa, como você falou, extremamente participativa, né? eu era, até o contrário, acho que era até extrovertido demais. Ah, legal. Uhum. Ou seja, o fato da pessoa gostar de estudar, né, não significa que ela seja retraída, ela pode ser extrovertida. Tanto é que depois eu fui ser músico, né? Tipo, subir em Justamente. palco, etc., né? Que exige uma certa extroversão. Né? Não, total. E embalando até nessa questão que você falou do tempo de escola, dos estudos e tal, qual que foi mais ou menos a época que você começou a ter contato com o audiovisual, com o cinema? Creio que deve ser o gênero da história, deve ser o seu favorito, né, por motivos óbvios. E até essas questões assim, quando que você começou a assistir documentário? Conta para mim. Olha, eu sou de uma época que, obviamente, não existia internet, nada disso, Sim. então não existia computador pessoal. Né? Eu até estava lembrando, né? Eu cheguei a fazer curso de datilografia em máquina de escrever mecânica. Né? Então, eu sou de uma geração, eu tenho 58 anos, né? Então eu sou de uma geração mais velha, e até acredito que os jovens de hoje, né, devam ter uma certa dificuldade de saber o que é viver sem internet e tal. Então, na época, em primeiro lugar, você tinha TV aberta, só existia TV aberta, e na TV aberta passava bastante filme. Aliás, passava mais do que hoje. Sim. Hoje a TV aberta não passa nada. A TV Cultura, antes do tucanato, né, dar uma destruída na TV Cultura, porque a TV Cultura já foi bem melhor. Né? Ela também passava filme, muitos filmes, passava filmes assim mais culturais, e também passava muitos documentários na TV Cultura. Então, eu lembro ter assistido muitos documentários, muitas séries de documentários, né? Mais lá para meados dos anos 90, quando já existia videocassete, eu lembro de ter gravado alguns documentários Ah, legal. da Sala de Cultura. Então, por exemplo, uma série de documentários que passou na TV Cultura, que eu gostei muito, era uma série da BBC de Londres, né?
que era O Fim do Império, né? Que conta, são vários episódios que conta a decadência do Império Britânico. É uma série muito interessante, porque nós estamos falando de uma TV pública, que é a BBC de Londres, né? Falando da decadência do Império Britânico, né? Feito por uma emissora britânica. Muito interessante. Só a chamada desses documentários é fantástica, que mostra alguns soldados arreando a bandeira britânica e o sol se pondo. Isso é simbólico. Por quê? Como se dizia na época, o Império Britânico é o império onde o sol nunca se põe. Porque se é noite na Inglaterra, é dia na Índia, né? Então, o fato da cena, da chamada, então o sol se pondo e a bandeira sendo arreada é simbólico, né? E hoje a TV aberta não tem nada disso. Ah, não. Né? Por exemplo, os clássicos do cinema russo, né? Sergei Eisenstein, né? Outubro, Encoraçado Potemkin, né? Eu lembro de ter assistido na TV Cultura. Olha aí. Né? Então, acho que o primeiro acesso que eu tive, né, em termos de acesso ao audiovisual, né, de qualidade, por incrível que pareça, foi na TV aberta, que hoje é uma... Quer dizer, na época já era uma merda, porque tinha os SBT, Globo e tal, mas hoje é muito, muito, muito pior na TV aberta. E, além disso, um hábito que diminuiu muito, né, era ir ao cinema. Ah, né? Sim. Porque, assim, o cinema, quando eu era adolescente, né, era ir ao cinema era uma atividade, digamos assim, de lazer, né, muito mais comum do que hoje. Né? Não havia shopping center, não havia essas salas de cinema pequenas de shopping center. O que havia eram aqueles grandes cinemas de rua, que davam porta para a rua, que a maior parte acabou virando igreja evangélica. Isso é fato, Então, eram cinemas gigantescos, né? Mas era muito legal, porque era aquela tela enorme. Né? E assim, e o ingresso não era caro. Eu acho que até pelo fato da sala ser grande, né, o ingresso era relativamente barato. E estudante pagava meia. Pois é. Né? Era acessível, tinha meia entrada. Então, assim, garoto adolescente como eu, por exemplo, não tinha grana para ir para balada, para gandaia, nada disso. Mas você conseguiu uma grana para ir no cinema. Então, você pegar o trem, ir no cinema, e depois do cinema comer um pastel e tomar um guaraná. E acabou o dinheiro. Sim. Né? Mas, assim, e os filmes que eu assistia de tudo. Né? Desde aquilo que seria esse cinema, grande cinema, que é voltado mais para diversão, né? Aqueles filmes clássicos, né? Clássicos, para o grande público, né? Tipo, sei lá, Tubarão, né? O Inferno na Torre e tal, esses filmes. E também filmes assim mais, digamos assim, de melhor qualidade, né? Então, por exemplo, sei lá, Akira Kurosawa, Versus Alado, Akira Kurosawa. Então, a gente tinha essas oportunidades. Né? E também, nos anos 90, a gente tem a chegada, né, de uma maravilha que na época custava caro pra caramba, que era o videocassete. Justamente, né? Com aquela fita cassete grandona e tal, que era muito legal, porque você podia alugar filme. Tudo bem, você ficava sócio de uma locadora e em poucas semanas você já tinha assistido tudo que valia a pena. Porque a locadora tinha
1000 filmes, os que valem a pena assistir era 1% dos 1000. Então, Dava o aquela resto era... garimpada, né? Fazia aquele garimpo lá na videolocadora. Aí dava para aproveitar, como você falou, uma parte, o resto, a tranqueirada ficava lá, né? Por lá mesmo. O resto era tipo um filme de Rambo, não sei o quê, que era a chateação da época. Né? Mas era bem interessante. Né? Mas, assim, hoje a gente tem acesso através do YouTube e tal, não sei o quê. Eu acho que o acesso é muito maior, mas eu acho que as pessoas têm preguiça de procurar. Infelizmente. Infelizmente. Eu acho assim que o acesso a, a esses bens culturais antigamente era bem menor. Então você privilegiava muito aquilo que você tinha acesso. Verdade. Né? E hoje o acesso é mais fácil ter acesso ao audiovisual, etc., mas as pessoas não valorizam tanto. Né? Ah, sim. Acho que tudo que é muito fácil, as pessoas tendem a não dar tanto valor. Perdeu um pouco a graça, perdeu um pouco o charme, talvez. Eu acho que é isso, né? Aquilo que vem muito fácil, as pessoas não valorizam. É, não Talvez. deveria ser assim, né? E falando em Uhum. valorizar, e falando nessas questões de ter acesso, você, durante ali os anos 80, você chegou a ter acesso, de repente por banca de jornal, biblioteca pública, essas coisas, chegou a ter acesso a quadrinhos? Olha, quadrinhos, eu nunca fui assim exatamente um aficionado de quadrinhos. Ah, Né? sim. Uhum. Mas eu gostava e consumia. Então, Sim. quando eu era criança, eu, por exemplo, eu colecionava, inclusive, as revistas da Walt Disney. Né? Ah, Então, sim. Tio Patinhas, a revista do Donald, não sei o quê. E a moçada da minha geração curtia muito. E era bem interessante, porque era a época que eu estava no início da alfabetização, né? E eu lembro que para ler o almanaque do Tio Patinhas demorava, você não conseguia ler em um dia. Então, por quê? Mesmo, digamos assim, a revista em quadrinhos ser considerada uma forma de manifestação literária menor, para uma criança que está no início da alfabetização, é um exercício interessante. E Estimula, o que é né? mais, e estimula, porque a criança tem prazer em ler. Isso que é importante, porque ler por obrigação é um pé no saco. O gostoso, o que é? A pessoa estar lendo e, ao mesmo tempo, tendo prazer na leitura. E eu acho que a revista em quadrinho, eu acho que, por incrível que pareça, ajudou, né, a desenvolver esse prazer na leitura. Já na época de mais assim de adolescente, eu lembro que eu li muito, gostava muito. Era aquela coisa de você comprar, sair lendo a revista na rua e dando risada. Eu lia muito revista Mad. Ah, Né? legal. Inclusive, o editor da revista Mad, que é o Tacílio, né, faleceu recentemente. O vulgo Né? Ota. O Ota. Né? É, infelizmente. E eu adorava a revista Mad. Né? Que é outra assim, leitura assim, bem bacana para esse público adolescente da minha época. Né? E depois, aí já entrando, digamos assim, na minha fase adulta, né? Eu lembro que eu lia muito. Sempre que eu passava na banca, comprava, ia pegar trem para ir estudar, para ir trabalhar, sempre via essas revistas eu comprava, era Chiclete com Banana, Famosíssima não sei se também. lembra, Sim. né? Que era a época do Laerte, Angeli, né? Angeli, sim. Meu, que era um pessoal muito criativo. Não, O, genial. plan, o Planeta Diário, que era a forma de jornal na época, o formato não era revista, o formato era jornal,
né? E o Caceta Popular, que era formato de revista. O Planeta Diário era um pessoal daqui de São Paulo, o Caceta Popular era do Rio, e eles acabaram se juntando, formando o Cacete e Planeta, que foi para a Rede Globo, etc. Né? Sim, sim. Né? Esse pessoal, né? Tanto o pessoal do Chiclete com Banana, quanto que é o Angeli, Laerte e tal, e do Planeta Diário e do Cacete, era um pessoal extremamente criativo, né? Meados da década de 80 e tal. Sim. E eu acho que, digamos assim, o que eu curti em termos de quadrinho era isso. Né? É bastante coisa já. É bastante coisa. Mas, assim, eu não me considero um aficionado, Ah, porque entendi. Sim. tem gente que coleciona, né, que tem coleções. É, é, assim, o pessoal mais jovem tem aquele culto ao mangá, não sei o quê, então eu não cheguei a pegar Justamente. esse período. Né? Mas, assim, eu curtia, né, quadrinhos, né? Mas principalmente esse pessoal, né? Que era um pessoal, assim, eu diria até com humor inteligente, no caso do Cacete do Planeta, Cacete, que era um humor inteligente e quase politizado, digamos assim. Havia É, um pouco de crítica social, mesmo porque são quadrinhos que surgem no finalzinho da ditadura e no comecinho da chamada Nova República. Então não era um humor propriamente político, mas tinha um pouco assim de pitadinhas assim de críticas, né? Sociais. Então eu gostava bastante. Né? caramba, que interessante. E você aproveitando só para concluir essa questão da década de 80, eu creio que você deve ter visto em casas assim, especializadas, lugares que a galera se encontrava para se divertir, até alguns bares. Você chegou a pegar essa época de fliperama, Atari, alguma coisa de videogame? Olha, videogame eu não cheguei a pegar essa fase. Né? Sim. Eu nunca tive videogame e tal. Digamos assim, quando começa essa. Quando eu era adolescente, né, o videogame mais comum era. O quê? Telejogo Filco. Aquele Ah, paredão. sim. Que era uma coisa assim extremamente sem graça. Né, que, Sim. paredão, né, que vai a bolinha e tal. Era uma coisa assim tosca. Né, que o cara pegava o aparelhinho e ligava na TV. Né? Sim. E quando começa a surgir os primeiros videogames, tipo Atari, mais elaborados, tipo Atari, né? Eu já tinha mais de 20 anos, tal, Já. então não cheguei passei batido. Né? Fliperama, eu cheguei a pegar. Né? Só que cheguei a pegar. É, não jogava muito, porque eu não tinha dinheiro, era caro fichinha. Né? De fliperama. Né? Mas eu, de vez em quando, eu jogava fliperama e eu era daquela época do pinball. Né? Ah, que é Aquele legal. É fliperama legal do até hoje. telefone. Né? É E eu legal. lembro, eu lembro das máquinas que havia na época, né? Que elas eram as máquinas eletromecânicas. Não era eletrônico, o placar não era eletrônico, o placar era digital. Digital não, analógico, que fazia barulho, meu, e era muito legal. Então, assim, vou imaginar eu adolescente, de repente eu tinha 50 cruzeiros para passar o fim de semana, e esses 50 cruzeiros dava para mim ir no cinema, comer um pastel, tomar um guaraná e jogar uma ficha de fliperama. Sim. Era tipo assim, moleque, você não tem grana, mas eu curtia, eu adorava. E essas máquinas eletromecânicas eram muito legais. Eu acho que deve ser difícil encontrá-las, porque a manutenção delas deve ser quase impossível. Ah, sim.
porque não são digitais, são eletromecânicas, então... Mas, assim, era uma delícia. Né? Tipo, se encontrar uma máquina dessa, eu jogo pelo menos uma ficha. Ah, perfeito. Bom, então, Mal, eu já gostaria de antemão agradecer pelo seu tempo, agradecer pelo papo, pelas histórias. Muito divertido tudo isso daí que você está dividindo. Tenho certeza que quem está assistindo também está se deliciando em visitar essa época e tal, principalmente quem é muito nostálgico, né? E tem uma pergunta que a gente faz sempre para encerrar o quadro, que faz uma ponte, uma brincadeira com o título, né? E eu vou fazer essa pergunta para você agora, que não deixa de ser uma provocação, né, no bom sentido, e você responda como você quiser. Mal, que nerd é você? Olha, eu acho que eu sou um nerd, né? Fazendo um trocadilho. Na verdade, eu sou um garoto da década de 60, 70, que chegou na idade adulta, entrou na idade adulta na década de 80, e que gostava de estudar. E, por gostar de estudar, acabei me encaminhando para a área de história, e até por influência das histórias que eu ouvia quando era criança, acabo me dirigindo para essa área de história das revoluções, né? Então, eu me debrucei bastante na Revolução Chinesa, na Revolução Cubana, né? E eu acho que, assim, por influência desse ambiente familiar, né? Então, é isso, né? Tipo, eu sou um nerd que gosta de política, que gosta de rock and Perfeito. roll, que gosta de rock and roll, né? E estamos na luta, na resistência contra o fascismo, né? Perfeito. Seguindo a orientação do tio do meu pai. Isso aí. Isso aí. Continua tocando em frente, seguindo em frente. Perfeito, muito legal. Eu também quero agradecer quem acompanhou o papo até aqui. Não deixa de se inscrever no canal, deixe seu comentário, seu feedback. Vou deixar os links das redes sociais, todos os links do Garotos Podres, para você seguir o trabalho do Mal, do professor Mal. Me deu essa honra, o prazer de bater esse papo, conhecê-lo, a primeira vez que a gente está conversando. E eu estou feliz demais, foi muito legal, muito bacana. Espero que você tenha gostado também. E muito obrigado. Beleza. Um abraço e todos na resistência contra o fascismo. Tchau, tchau, Perfeito. pessoal. Isso aí, seguimos em frente. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um bate-papo aí do Sessão 7. Mais uma vez, como eu falo aqui, agradeço vocês. Tchau, forte abraço, até a próxima.